Neurológicos, testes para nervos cranianos. O nervo vestíbulo coclear é o oitavo par de nervo craniano. Esse nervo, ele não deixa o crânio, é um dos nervos cranianos que não deixa o crânio único, e ele é dividido em dois componentes: o nervo vestibular, que vai captar as alterações, né, da posição da cabeça no espaço e aceleração linear. Então, os estímulos são provenientes dos canais semicirculares, do sáculo e do utrículo, e o nervo coclear, que capta as informações provenientes da endolinfa, que estimula o órgão de Corti lá na cóclea. E esse nervo coclear, ele pode ser testado, né? Tem 2 testes realizados na clínica, que é para ver justamente a hipoacusia, né? Hipoacusia, diminuição da percepção auditiva, que é o teste de Weber e o teste de Rini. Então vamos dar uma olhadinha nisso. O teste de Weber é colocado, né, um diapasão no topo para ver a condução óssea, né? Eu tenho a condução aérea, onde as ondas sonoras têm que entrar pelo meato acústico externo, fazer com que ocorra a vibração do tímpano, movimente o martelo bigorna e o estribo, e eu desloque a endolinfa lá na cóclea para estimular o nervo coclear e essa informação ir para o processamento lá no giro temporal transverso anterior, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui uma condução aérea rápida em relação à condução óssea, né? Eu posso estimular a vibração por meio do osso. E eu tenho 2 tipos de hipoacusia. Nós temos a hipoacusia de condução. A hipoacusia de condução afeta ou o meato acústico externo, vou pôr aqui meato, né? Meato acústico externo, ou ela afeta a membrana timpânica, ou é alguma doença da orelha média. Então pode ser aqui um cerume, perfuração do tímpano, uma otite média, que causa uma hipoacusia de condução. Ou a gente pode ter uma hipoacusia neurosensorial. A acusia neurosensorial são alterações da orelha interna ou do nervo coclear, ou da parte coclear do nervo vestíbulo coclear. E o teste de Weber e o teste de Rini, eles são em conjunto realizados para dar esse diagnóstico de hipoacusia. Então, no teste de Weber, no normal, faz a vibração do diapasão e coloca no centro da testa do crânio, e eu tenho uma condução óssea de um lado e do outro. E de forma normal, eu não tenho lateralização do som. O som permanece igual, percebido em ambas as orelhas. Mas se o paciente perceber de um lado mais acentuado, vamos assumir que esse aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Vamos colocar assim, ó. Eu tive um paciente que no momento do teste de Weber, ele teve um aumento da percepção do lado direito, quer dizer que significa que o lado esquerdo dele tem uma diminuição da percepção em relação ao direito que ficou aumentado. Então a gente está falando aqui de teste de Weber com uma lateralização. Qual que é a hipótese disso? Se lateralizar para o lado direito, eu posso pensar em 2 coisas. Esse lado esquerdo aqui, a condução óssea aconteceu, só que eu tenho alguma doença neurosensorial esquerda, do lado esquerdo. Isso faz com que a percepção fique baixa do lado esquerdo e melhor do lado direito. Então, a neurosensorial
do lado diminuído onde está a lesão. Agora eu posso ter uma diminuição do lado esquerdo em relação ao direito por uma alteração na condução do lado direito. Quando eu tenho a condução aérea comprometida, eu não gero competição das ondas do ambiente, então a vibração óssea ela se transmite diretamente para a orelha interna de uma forma mais potente por não ter competitividade com os sons do meio, que não são captados, e isso faz com que aumente a percepção do lado lesionado. Então eu posso ter essa hipoacusia do lado esquerdo, posso ter uma hipoacusia do lado esquerdo por uma doença neurosensorial do lado esquerdo, ou essa hipoacusia do lado esquerdo porque eu tenho uma condução aérea contralateral comprometida. Ou seja, o lado direito ficou com um som mais elevado, porque a condução óssea ela não competiu com a aérea, que está bloqueada. E agora como é que eu faço para diagnosticar isso? Bom, é feito o teste de Rini. No teste de Rini, o diapasão é colocado no processo mastoide, então é colocado aqui no processo mastoide, e depois ele é colocado ao lado da orelha. Nós dizemos que o teste de Rini é positivo quando o paciente ele ouve o diapasão colocado no mastoide e continua ouvindo ao lado da orelha. Então, quando colocou aqui no mastoide, ele ouviu, estou fazendo a condução óssea, ele está ouvindo, e na hora que eu ponho do lado da orelha, para ele continuar ouvindo, a condução aérea precisa estar eficiente. Diz que o teste de Rini é negativo quando ele percebe na mastoide, colocou aqui na mastoide, ele percebe, eu estou fazendo a condução óssea, e quando eu coloco ao lado da orelha, ele não percebe o som, a vibração desse som ao lado da orelha. Isso porque, não percebendo ao lado da orelha, significa que a condução aérea está comprometida. Então, se a gente voltar aqui no paciente, naquele caso onde o Weber lateralizou, agora eu faço o teste de Rini para tirar essa dúvida. É neurosensorial à esquerda ou é uma condução aérea à direita? Então, se eu colocar aqui o diapasão, fazer o teste de Rini aqui, colocado, ele vai perceber a condução, porque vai vir óssea, mas quando eu colocar o diapasão ao lado da orelha, ele não vai perceber mais a vibração, indicando um Rini negativo do lado direito. Então, o Weber lateralizado para a direita, somado a um Rini negativo à direita, indica uma condução aérea comprometida. Se eu colocasse aqui no paciente, provavelmente ele ia ouvir, né? Porque aqui eu estava na dúvida se era, né? Então, se ele colocar aqui e ele perceber e colocar aqui do lado e ele perceber, o teste dele está positivo, o Rini está positivo, então ele percebe a condução óssea e ele percebe a condução aérea, quer dizer que ele não tem essa dúvida que a gente tinha inicialmente de um problema neurosensorial, né? Então esses testes são feitos para o oitavo par de nervo craniano, a parte coclear dele. Aqui um vídeo da UBC Medicine. Deixa eu ver se eu consigo colocar para rodar. É justamente o teste para ver a percepção auditiva, bilateral,
Depois o avaliador, ele vai fazer, ele pergunta se ela consegue ouvir dos dois lados, e a gente tem uma alteração auditiva de condução, né, no meato acústico, orelha média, ou sensorial na orelha interna. E aí os testes neurológicos vão ajudar. O teste de Weber, um diapasão no centro. E aqui eu tenho aquela dúvida, né? Se é a condução, a lateralização é para o lado lesionado num processo de condução aérea comprometida. Se é neurosensorial, a percepção do som é maior na orelha saudável e menor na orelha comprometida. E é feito o teste de Rini, atrás da mastoide, na frente da orelha, para ver se o paciente ainda tem a alteração. Lembrando que o Rini vai ser negativo quando a condução aérea, quando eu ver o diapasão ao lado da orelha, o paciente não perceber aquela vibração.